Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as baterias em um sistema de energia solar fotovoltaica. Antes de começarmos a falar sobre as baterias, é importante entender qual é o papel da bateria em um sistema de energia solar. E mais importante ainda é saber que nem todos os sistemas de energia solar necessariamente vão precisar de uma bateria instalada. Bom, basicamente nós temos dois tipos de sistemas de energia solar principais, que são os sistemas on-grid conectados à rede e os sistemas off-grid. Temos também os sistemas híbridos, que é uma mistura tanto do on-grid quanto do off-grid. As baterias são utilizadas apenas nos sistemas off-grid e nos sistemas híbridos. E qual é o papel da bateria em um sistema off-grid? Vamos lá, eu vou explicar. Bom, basicamente quando nós pensamos em um sistema off-grid, nós já podemos começar a partir do nome de off-grid, ou seja, do inglês fora da rede. O sistema off-grid também é chamado de sistema autônomo. Por quê? Porque ele é um tipo de sistema que pode ser instalado em um local totalmente isolado e somente as placas de energia solar fotovoltaica, os módulos de energia solar, já suprem toda a energia necessária para a casa do cliente. Os sistemas off-grid são aqueles sistemas utilizados geralmente em locais remotos, ou seja, em uma propriedade rural que não tem acesso à rede elétrica, em uma tribo indígena no meio da floresta, em uma ilha no meio do oceano, enfim, em qualquer lugar onde você não consegue chegar com a rede elétrica comum da concessionária, os cabos, com os postes, é viável que você instale um sistema off-grid e a partir daí você tem um gerador de energia totalmente independente da rede elétrica da concessionária. E por que as baterias nesse tipo de sistema são utilizadas? Bom, o primeiro ponto ele é muito simples de você imaginar. Por exemplo, durante o dia é fato que os módulos fotovoltaicos, a energia solar, está sendo gerada pelos módulos fotovoltaicos porque eles estão recebendo a luz do sol, concorda? Mas e no período da noite? Se não fossem as baterias, ficaria inviável para uma residência, por mais que o sistema de energia solar está gerando energia, fica totalmente inviável para aquela casa, para aquela residência, receber energia elétrica durante a noite. Essa energia elétrica no período da noite em um sistema off-grid, ele vem das baterias. Mas um outro ponto muito importante, mesmo durante o dia, é que as baterias são necessárias para manter a estabilidade do fornecimento de energia elétrica. E eu explico por quê. Vamos supor que durante o dia os seus módulos fotovoltaicos estão gerando energia em um sistema off-grid, um sistema isolado, e que em uma parte do dia ocorre ali um sombreamento por nuvens ou por qualquer outro aspecto. Se você não tivesse as baterias instaladas, naquele momento todos os eletrodomésticos, lâmpadas que estão na casa, eles parariam de funcionar. Então, o sistema off-grid, as baterias vêm para trazer também essa estabilidade. Pelo fato do sistema off-grid ser totalmente independente da concessionária, muitas pessoas acham que podem se desconectar da concessionária e passarem a ser alimentadas somente por um sistema off-grid. Bom, isso é tecnicamente possível, você pode fazer isso, mas economicamente isso é inviável, pelo alto custo que as baterias têm. Para quem mora na cidade, o ideal é instalar um sistema on-grid conectado à rede. Esse tipo de sistema on-grid vai reduzir o valor da conta de energia elétrica em 90% e 95% e ele dispensa totalmente o uso das baterias, porque a própria rede elétrica da concessionária funciona como um banco de baterias. Mas vamos entrar em detalhe agora do funcionamento de um sistema off-grid. Eu estou mostrando para vocês aí uma imagem, onde basicamente nós temos todos os componentes de um sistema off-grid. O sistema off-grid ele é composto pelos módulos fotovoltaicos, pelo controlador de carga, pelo banco de baterias e pelo inversor. O papel dos módulos fotovoltaicos, você provavelmente já sabe, é gerar energia elétrica a partir da luz do sol. O controlador de carga, por sua vez, tem a função de controlar a carga e a descarga desse banco de baterias para evitar que essas baterias ou se carreguem demais, sobreaquecendo, ou que elas descarreguem em excesso, perdendo assim a sua vida útil.
O inversor aí, ele tem o papel de converter a energia que vem do banco de baterias, que está em corrente contínua, para corrente alternada, pois é a corrente alternada que nós utilizamos em mais de 95% dos equipamentos elétricos. Geralmente a corrente contínua vai ser utilizada apenas em pequenas lâmpadas e de maneira muito específica. Então, qualquer sistema de energia solar vai ter um inversor. E no sistema off-grid não é diferente. Quando nós falamos de baterias, é muito importante que nós possamos imaginar o futuro. Por quê? Porque hoje, atualmente, as baterias mais utilizadas comercialmente para um sistema de energia solar são as famosas baterias estacionárias. Essas baterias, desde que instaladas corretamente, respeitando todos os seus limites de carregamento e descarregamento, elas têm uma vida útil de cerca de 5 anos. Em um sistema off-grid, muitas pessoas nos perguntam, você pode sim utilizar uma bateria de automóvel, mas isso não é indicado porque a bateria de automóvel em um sistema de energia solar, ela vai ter uma vida útil muito curta. Em no máximo 1 ano você já perde essa bateria. Porque a bateria de automóvel ela foi construída para carregar rapidamente, né, e descarregar grande quantidade de energia de forma muito rápida. Justamente o que não acontece em uma residência com energia solar, onde essas baterias vão sendo carregadas lentamente durante o dia e também vão ser descarregadas lentamente durante a noite. Com isso, as baterias estacionárias que são utilizadas atualmente são as mais recomendadas. Porém, essa vida útil de 5 anos ainda inviabiliza a utilização completa de um sistema de energia solar off-grid na cidade onde você já tem acesso à rede da concessionária. Porque nesse tipo de local é muito mais vantajoso você utilizar um sistema on-grid ainda. Mas o futuro nos reserva boas surpresas. E essas surpresas estão relacionadas às tecnologias das novas baterias que estão surgindo no mercado e algumas delas que já estão se consolidando nos Estados Unidos, dentre a qual eu gostaria de destacar muito as baterias de íon lítio. Com a melhoria da tecnologia das baterias, principalmente acompanhando muito o mercado de automóveis elétricos, há de se vislumbrar um futuro em que a energia solar fotovoltaica off-grid desconectada à rede poderá ser viável até mesmo na cidade. Isso mesmo, creio que em cerca de 10, 15 anos já poderá começar a ser viável uma pessoa que mora na cidade, que tem acesso à rede elétrica da concessionária, que ela possa se desconectar totalmente da rede elétrica da concessionária e passar a ser alimentada somente por sistemas de energia solar fotovoltaica, tendo assim energia praticamente interminável. Eu vou mostrar agora um vídeo da Intersolar de 2019, que é o maior evento sobre energia solar da América Latina, onde foi apresentado no estande das baterias Moura, uma marca muito conhecida de baterias, um tipo de bateria de íon lítio em que a vida útil estimada pode superar os 10 anos. Isso mesmo, 10 anos. Isso é algo que abre um futuro próspero para o mercado de energia solar off-grid, até mesmo na cidade. Algo que ainda está muito restrito para os meios rurais, aqueles meios onde eu citei anteriormente, que não se tem energia elétrica da concessionária. Então, vamos ver o vídeo. Olá pessoal, Frederico aqui da Solis, mais uma vez falando da Intersolar, aqui está acontecendo no Expo Center em São Paulo. E eu estou aqui no estande da Moura, onde eu fui apresentado as baterias de lítio, que é um pré-lançamento que eles estão expondo aqui no estande. E o legal é que ela, para sistemas off-grid, normalmente as baterias utilizadas para energia solar têm uma vida útil de 5 anos, e essas baterias de lítio, a previsão é que ela tenha uma vida útil de 10 anos, né, quase o dobro. Então, pré-lançamento, eu vou virar a câmera aqui para mostrar um pouco delas para vocês. E quem for fazer uma visita aqui na Intersolar, vale a pena a visita aqui, o stand deles está bem legal. Aí pessoal, as baterias de lítio, né? Previsão que esteja no mercado aí nos próximos anos. Bem legal, é o futuro dos sistemas off-grid, baterias de longa duração. Tá bem legal o stand da Moura aqui, pessoal bem receptivo, vale a pena a visita aqui na Intersolar. Muito legal, né? Além das baterias Moura aqui no Brasil, outra fabricante que se destaca muito nesse mercado de bateria é a fabricante Tesla. A Tesla, se você não conhece,
é uma empresa dos Estados Unidos, muito voltada para a tecnologia e onde um dos seus principais produtos é o carro elétrico. E o carro elétrico, ele precisa, claro, de uma bateria de excelente qualidade e durabilidade para funcionar. E por isso, a Tesla é uma das pioneiras nas novas tecnologias de baterias. Eu vou falar um pouco agora com você dessas baterias, mas eu quero te convidar para acompanhar a minha tela do computador, porque eu quero mostrar uma série de imagens para você. Vamos lá? Bom, então antes da gente começar a se aprofundar nessas novas tecnologias de baterias, principalmente nós vamos falar aqui da bateria de íon lítio, que na minha opinião é o que vai revolucionar os sistemas off-grid na próxima década, né? As baterias que a Tesla tem desenvolvido. Vamos falar da realidade atual. Tá? E para falar da realidade atual em um sistema off-grid, nós estamos nos referindo às baterias estacionárias. As baterias estacionárias, elas são utilizadas, conforme já foi dito anteriormente, em sistemas tanto off-grid quanto sistemas híbridos. Tá? Essas baterias precisam estar em um ambiente com temperatura de operação aí entre menos 10 e 45 graus. Em geral, essas baterias têm 12 volts e eu vou explicar o porquê, no próximo slide eu vou explicar por que não é recomendado o uso de baterias automotivas. Bom, vamos falar então por que nós não devemos utilizar a bateria de automóvel. Primeiro, se você utilizar uma bateria de automóvel no seu sistema de energia solar off-grid, eu coloquei aí que ela vai ter uma vida útil média de 2 anos, mas as experiências recentes, os relatos que eu tenho recebido, é que uma bateria de automóvel em um sistema off-grid, ela não está passando de 1 ano e meio de uso. Tá? Então ela vai ter essa vida útil média muito baixa. Então imagina aí, você tem um sistema de energia solar totalmente dependente das baterias, tá? Porque o sistema autônomo, o sistema off-grid, conforme eu já citei, ele não depende da rede da concessionária, então você depende dessa bateria e todo ano essa bateria você precisa trocar, você vai precisar gastar, ela vai te deixar na mão, tá? Então essa vida útil é muito pequena para a gente ter toda a nossa confiança energética em uma bateria dessa. Tá? Quando a gente pensa a nível de materiais, as baterias de automóvel, elas são feitas com placas de chumbo finas e em maior quantidade. Tá? Essa é uma característica dela, de construção dela, que permite que ela forneça grande quantidade de corrente, de energia, em curto período de tempo. O que significa isso? Pensa lá no seu automóvel, né? Se você não dirige, pensa no automóvel de alguém, quando você vira a chave. Quando você vira a chave, a bateria precisa fornecer uma grande quantidade de energia para o motor de arranque, para que o carro comece então a funcionar. Né? Já quando a gente tem uma residência, o consumo elétrico de uma residência, ele não é feito em grande quantidade em um curto período de tempo. Né? Se você tem uma residência que utiliza um sistema off-grid, o que você vai querer? Você vai querer ligar uma lâmpada, né? Depois ligar uma televisão, aí você desliga aquela lâmpada, depois, enfim, você liga um ventilador. Então você vai aumentando o seu consumo em um espaço maior de tempo. Tá? Então, essa característica de fornecer grande quantidade de corrente elétrica em um curto período de tempo não é uma vantagem para a gente quando nós estamos trabalhando com sistemas off-grid. Além disso, quando nós falamos de descarga da bateria, a bateria de automóvel vai ter uma descarga máxima aí de 10% da capacidade total dela. Tá? Então, 10% é pouca coisa, né, quando nós estamos falando em um sistema off-grid. Pensa bem, apenas 10% de descarga, você precisaria ter um banco de bateria muito grande para que sua bateria não te deixasse na mão no meio da noite, por exemplo. Né? Então, isso é mais uma desvantagem. E é por isso que as baterias de automóvel, elas não são indicadas para sistemas fotovoltaicos. Elas podem ser utilizadas, você já viu, Frederico, uma bateria de automóvel instalada em um sistema off-grid? Elas podem ser utilizadas, eu já vi uma instalação como essa, mas não é indicado por todos esses empecilhos que eu acabei de citar. Né? Agora, quando nós falamos sobre baterias estacionárias, que são as baterias indicadas para um sistema de energia solar, né? Tanto que muitas pessoas chamam essas baterias de bateria solar, mas o termo certo, o termo correto é bateria estacionária. Ela vai ter uma vida útil média aí de 5 anos, tá?
É claro que esse tempo de vida útil ele vai depender dos cuidados que você tem com essa bateria. Ou seja, você tem que manter essa bateria nas condições que o manual do fabricante indica, né? A tensão de flutuação, tensão de carregamento deve ser a tensão que o fabricante indica. A temperatura do ambiente onde você vai deixar essa bateria deve ser conforme o fabricante indica, né? A descarga máxima dessa bateria deve ser conforme o fabricante indica. Se você seguir todas as indicações do fabricante, você vai atingir uma vida útil próximo a esses 5 anos, tá? Quando a característica de construção ela é feita de placas de chumbo mais grossas e em maior quantidade, tá? Comparada com a bateria de automóvel, ela tem a capacidade de fornecer ciclos de descargas profundos, ou seja, ela pode descarregar até no máximo 80% de sua carga. É claro que isso não é o recomendado, tá? Cada bateria vai ter uma descarga máxima recomendada, você não deve deixar a bateria descarregar demais. Mas essa bateria estacionária, quando comparada com a bateria de um automóvel, por exemplo, a descarga dela ela pode descarregar muito mais antes de precisar ser carregada novamente, tá? Ela possui uma maior quantidade de carga e de descarga e ela é ideal para sistemas fotovoltaicos off-grid, tá? Ela é um indicado para esse tipo de sistema. Então essa bateria estacionária, essa vermelha que eu estou mostrando na imagem, é uma bateria cujo modelo dela se chama Freedom, é uma bateria muito popular, é a bateria que atualmente nós estamos indicando e todo o mercado indica para ser utilizada em um sistema de energia solar. Então você encontra ela no mercado com facilidade. É claro que ela tem um preço superior a uma bateria de automóvel, mas em contrapartida ela tem todas essas características em questão da vida útil, ciclo de descarga, enfim, tá? Só que atualmente, conforme eu disse anteriormente, você pode ver que mesmo se nós conseguirmos manter essa vida útil média de 5 anos, isso ainda é muito pouco. Pensa bem, se você quer, por exemplo, instalar um sistema off-grid na cidade, né, você quer abandonar a concessionária, olha, eu quero desconectar totalmente da concessionária e viver só no meu sistema de energia solar off-grid, se você está na cidade, né? Por que que isso ainda não compensa? Justamente um dos principais termos é o custo. Essas baterias têm um custo elevado, tá? E essa vida útil de 5 anos, você precisa trocar essa bateria de aí entre 5 e 5 anos, né? Às vezes até menos, entre 3 e 3 anos, 4 em 4 anos, vai depender do uso, você precisa trocar essas baterias. Então o seu custo vai lá em cima, além disso você não tem a confiabilidade que a rede elétrica comum proporciona, né? Dificilmente a rede elétrica você perde ela e ela não exige manutenção da sua parte, exige manutenção da parte da concessionária, mas da sua parte não. Então você não tem essa liberdade que a concessionária te oferece. É por isso que o sistema off-grid, eu ainda recomendo ele somente nos casos em que você não tem acesso de fato à rede da concessionária. No caso daqueles exemplos que eu mostrei anteriormente, né, com as fotos lá da Oca Indígena, enfim, no meio rural, tá? Só que isso pode mudar no futuro, quando for popularizado e estiver com preços mais acessíveis, né, as baterias de íon lítio, né? Esse modelo da foto aí que eu estou apresentando para você é uma bateria da Tesla. A Tesla, se você não conhece, ela é uma das pioneiras em várias tecnologias, ela é uma empresa americana, tá? E ela faz um dos carros elétricos mais populares atualmente nos Estados Unidos. E pelo fato de os carros elétricos precisarem ter baterias de ótima qualidade, a Tesla tem se tornado uma especialista em baterias, inclusive em baterias para sistema de energia solar, para backup, né, sistemas eólicos, enfim. Qualquer necessidade que você precise armazenar energia em grande quantidade em uma bateria para uso residencial, a Tesla está investindo sua tecnologia nisso. E essa bateria, este modelo que eu mostro na foto, é uma Powerwall, né, que é o nome desse tipo de bateria, tá? Ela é uma bateria que, ao contrário das baterias estacionárias comuns que já são vendidas aqui no Brasil, né, ela vai ter uma vida útil aí de 10 anos, né, ou seja, quase o dobro da estacionária, tá? O que torna ela ótima para ser utilizada em sistemas on-grid e off-grid, né? Além de ter esse design bonito aí, né? Ela é colocada na parede
muito diferente das baterias estacionárias, onde você tem que montar um banco de baterias. Geralmente você tem que colocar ela no local isolado, porque ela não tem uma boa aparência, além de ter toda aquela questão de poder ocorrer vazamento de líquido, de gás, do aquecimento das baterias. Essa Powerwall da Tesla não. Veja como ela é uma bateria bonita, elegante, pode ficar aí dentro de qualquer residência como se fosse uma obra de arte, tá? Ela tem esse design arrojado. Qual que é o empecilho dela neste momento? Ainda é o alto custo, tá? Você vai pagar aí acima de R$20 mil para ter uma bateria dessa Powerwall da Tesla na menor capacidade. Por isso é o fato que ela ainda nem se popularizou muito aqui no Brasil ainda, tá? Você não tem lojas vendendo esse tipo de bateria, ela precisa ser importada, tá? Mas é algo que a gente vislumbra no futuro, desse tipo de bateria, pelo menos uma tecnologia parecida como essa, estar aí disponível e acessível nos próximos anos, o que vai revolucionar os sistemas off-grid e o que vai talvez permitir no futuro de fato que as pessoas fiquem totalmente independentes da concessionária, gerando a sua própria energia, armazenando em baterias. Tudo isso graças, é claro, a esse design, etc., mas graças a essa vida útil de 10 anos. De 10 em 10 anos, você trocar uma bateria é algo que se torna muito mais viável do que de 5 em 5 anos, né? Então, na verdade, as baterias de íon lítio, elas são aí o futuro das baterias, né? Muito legal, né? Eu gosto muito desse design que a Tesla proporciona. A Tesla é uma empresa que pensa muito nesse lado do design. Mas além dessa da Tesla, é claro, existem baterias de íon lítio que estão sendo produzidas pela própria Moura, né? Conforme eu mostrei no vídeo anterior lá na Intersolar. Foi uma novidade que eu vi esse ano, que eu gostei bastante. Quando ela começar a ser comercializada aqui no Brasil, esse tipo de bateria, nós vamos começar a ter avanços muito importantes no setor off-grid, então fica ligado. Quais são as baterias estacionárias mais comuns no Brasil? Lembrando que essa, que eu falo agora, das baterias mais comuns, tá? Não quer dizer que são as únicas baterias estacionárias, evidentemente, mas são as baterias que eu vejo com mais frequência no mercado, tá? E que provavelmente você também vai encontrar, que são as baterias das marcas Moura, Eliar, Duracell e Bosch. Então, todas essas marcas têm em seu portfólio baterias estacionárias. Então, por exemplo, nessa foto só estou mostrando modelos de baterias estacionárias. Mas se você tiver interesse, basta você pesquisar o nome do fabricante, talvez você já tenha aí, dentre esses, um fabricante de confiança, dar um espaço e escrever estacionária, que você vai ser direcionado aí para os representantes que vendem esse tipo de bateria, tá? Agora eu quero falar um pouco sobre a capacidade de carga dessa bateria. Isso é um conceito extremamente importante, porque você precisa entender o que é essa capacidade nominal das baterias. Então vamos lá. Bom, você pode ver aqui nas especificações técnicas dessa Freedom DF 2500 que nós vamos ter aqui a tensão nominal de 12 volts, tá? E nós vamos ter também a capacidade nominal dessas baterias. Então nós vamos ter 3 tipos de regimes, C100, C20 e C10. E o que significa C100, C20 e C10? São baterias diferentes? Não, não são baterias diferentes. Tudo isso está especificando a capacidade nominal para a mesma bateria em regimes de usos diferentes, de tempo diferente. Então esses C100, C20 e C10, eles representam as horas. E consequentemente, 165, 150 e 130 ampere é a quantidade de corrente que essa bateria pode fornecer. Aí, para você saber a energia, basta multiplicar, é claro, pela tensão. Então, por exemplo, na Freedom, a bateria DF 25000, em 20 horas, ela consegue fornecer 150 ampere. É por isso que nós falamos que em C20, ela fornece 150 ampere-hora. Quanto maior a capacidade da bateria, maior será a capacidade de ampere-hora que ela vai poder fornecer. Só que você tem que comparar regimes iguais, ou seja, C20 com C20, tá ok? C100 com C100. Não adianta você comparar em regimes diferentes. Então, continuando, a Freedom DF 25000,
né? Se você olhar ela em regime C20, ela pode fornecer em 20 horas 150 ampere-hora, né? E nós chamamos de... então nós chamamos aqui de 150 de capacidade C20 e 165 ampere em capacidade C100, né? Aqui você pode observar que quanto mais devagar, ou seja, quanto mais tempo você gastar para descarregar uma bateria, maior a quantidade de corrente ela pode fornecer. Então, em 20 horas, ela pode fornecer 150 ampere-hora e em 100 horas ela fornece 165 ampere-hora. Para efeito de cálculo, nós sempre consideramos o regime C20, né, em energia solar. Por quê? Porque o C20 está muito mais próximo da realidade de um dia, de 24 horas. Então, quando você for consultar em sites especializados de energia solar, geralmente você sempre vai encontrar as baterias em regime C20. Tá? E falando um pouco sobre o controlador de carga, aqui eu estou deixando um esqueminha, um diagrama, que eu não vou entrar em detalhe, mas a função do controlador de carga é justamente controlar a carga e a descarga desse banco de baterias, ou dessa bateria única, para não deixar nem que ela descarregue demais e nem que ela carregue muito, provocando assim aquecimento dessa bateria. Então, supondo que você tenha uma bateria ligada a um controlador de carga, e esse controlador de carga, essa bateria, ela é uma bateria de 12 volts, por exemplo, o sistema, se seu módulo fotovoltaico está fornecendo 19 volts de tensão, o controlador de carga vai rebaixar isso para os 12 volts, né? Que é a tensão que a bateria, em tese, precisaria para funcionar. Na verdade, ela precisa de um pouco mais desses 12 volts, ela vai precisar de cerca de 13,5 volts, que é a tensão de flutuação, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas basicamente você precisa saber que a função do controlador de carga é controlar a carga e a descarga das baterias, além de ter uma outra série de funções, que é proteger contra a polaridade reversa de bateria e painel, impedindo assim que a corrente da bateria vá para o painel fotovoltaico, né? Você tem ajustes para esse controlador de carga se adaptar aos diferentes tipos de bateria, que cada bateria vai ter um nível de tensão de flutuação diferente, né? Certos controladores protegem contra elevação de temperatura, que é algo que prejudica muito a vida útil das baterias, tá? Certos controladores têm proteção contra curto-circuito, né? Então, o controlador tem uma série de funções para controlar esse banco de baterias, e ele, no sistema off-grid, ele pode ser considerado o cérebro do nosso sistema. Se no sistema on-grid o cérebro do nosso sistema é o inversor, no caso de um sistema off-grid eu posso dizer que nessa analogia o controlador de carga seria o cérebro, porque é ele que controla todo esse fluxo de energia, tá? E uma bateria sozinha, dificilmente ela vai fornecer muita coisa, muita quantidade de energia, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre os valores da capacidade de bateria necessária que você precisa, porque os cálculos para o sistema off-grid eles são um pouco mais complexos. Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre os tipos de associação de baterias. Sempre que você associa uma bateria, você tem como objetivo somar, né, a quantidade de energia dessas baterias, tá? Então, esse é o objetivo aí. Então, por exemplo, se você faz uma ligação em paralelo, né, o que vai acontecer? Você vai manter a tensão das baterias, né, e você vai somar a capacidade de corrente que essa bateria fornece. Ou seja, veja que nesse exemplo aqui, ó, que eu estou apontando com o laser aqui agora, ambas as baterias têm 12 volts e o resultado final é 12 volts. E cada uma das baterias pode fornecer 200 ampere-hora, tá? Então, somando a capacidade das duas baterias, você vai poder fornecer 400 ampere-hora, né? E na ligação série, tá? Se você faz uma ligação série, vale lembrar que você soma as tensões, né? Então, se cada bateria vai fornecer 12 volts, você vai ter 24 volts, e se cada bateria fornecer 200 ampere-hora, você vai manter os mesmos 200 ampere-hora, porque essa é uma ligação em série. E você pode fazer uma mistura das duas ligações, o que é muito comum, que é uma ligação série em paralelo, né? Onde você pode ver aqui que o resultado final é 24 volts, pois nós temos, essas baterias estão ligadas em paralelo, então 12 com 12, 24, e a corrente de cada uma, né, de cada ramo, podemos dizer assim, que é de 200 ampere-hora, vai ser somado. E aqui eu tenho uma foto, um exemplo
de um banco de baterias, tá? E quando você tem um banco de baterias tão grande como esse, o que é muito comum, tá? Quais cuidados você tem que ter no armazenamento, né? Você tem que certificar que toda bateria ela vai estar operando na faixa adequada para tensão de carga, né, e tensão de flutuação. Isso você vai ver no manual de bateria. Ou seja, por mais que a bateria seja de 12 volts, para que ela se mantenha carregada corretamente, você tem que programar no seu controlador de carga, tá? O valor da tensão de flutuação dela. E esse valor você vê no manual da bateria, tá? Nas instalações das conexões terminais da bateria, você tem que aplicar o torque recomendado, tá? Você vai ver isso no manual da sua bateria. Quando você fixar os terminais, você deve proteger esses terminais com vaselina sólida ou graxa mineral e outros produtos, tá? Você nunca deve obstruir os orifícios de saída de gases, pois o acúmulo de gases pode provocar explosão, tá? Isso é muito perigoso, então você tem que deixar um ambiente ventilado, tá? Para que não ocorra esse acúmulo de gases, porque as baterias podem liberar gases, tá? E esses gases são inflamáveis. No caso de canalização de gases com conexões mangueiras, cuidado para não dobrá-las e obstruir a saída das mesmas. Você deve retirar a bateria da embalagem original antes da instalação. Em aplicações onde há necessidade de isolamento dos terminais, você deve utilizar isolante líquido. E manter as baterias, é claro, em local sempre ventilado, de forma sempre apoiada, tá? Evitar movimentos bruscos na bateria, além, é claro, de fazer periodicamente a manutenção em todo o sistema elétrico do equipamento para garantir que o mesmo trabalhe conforme as instruções técnicas. Então essa foi a nossa videoaula sobre baterias e também foi uma videoaula de revisão sobre sistemas off-grid em geral. Se você gostou dessa aula, continue nos acompanhando em nossas redes sociais para que você possa ter acesso a conteúdo gratuito e de qualidade sobre energia solar. Então, é isso, um abraço e até as próximas aulas.